Olá, muito boa noite para você que está chegando aqui no podcast Simproep, você que está vendo pelo YouTube ou pelas nossas redes sociais, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre direitos previdenciários. Por isso, eu recebo aqui no podcast Simproep, nessa edição especial de final de ano, o doutor Guilherme Pires e a nossa amiga e doutora também, Pamela Farias. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Pessoal, vocês estão acompanhando aqui o nosso podcast. Hoje nós anunciamos nas nossas redes sociais que iríamos trazer uma novidade, um novo escritório que estaria cuidando do previdenciário para você filiado, e você também professor que não é filiado também pode contar com esse serviço. Eu vou começar então perguntando para vocês um pouquinho mais sobre esses serviços que a gente vai estar oferecendo, mas antes eu quero que vocês falem um pouquinho da história do escritório que está chegando no Simproep, para o nosso público conhecer um pouquinho da história de vocês. Ok. Bom, eu me chamo Pamela Faria, sou advogada há 10 anos, né, e tenho algumas especialidades no direito, entre o direito previdenciário e o direito de família. E estou aqui para somar com o sindicato, poder auxiliar os professores, né, na busca de uma melhor aposentadoria. Seja muito bem-vinda, Pamela. Guilherme? Boa noite, meu nome é Guilherme Pires, eu sou advogado há 12 anos, trabalhei durante muito tempo no Ministério da Previdência julgando processo previdenciário. Inclusive, eu fui o relator do processo de aposentadoria da Dilma Rousseff, quando ela pediu aposentadoria. E meu objetivo é somar, trazer realmente o melhor atendimento para todos os professores e realmente buscar um atendimento de excelência juntamente com o sindicato e os filiados e aqueles também que buscam alguma consultoria, algum auxílio. Perfeito. Guilherme, Pamela, olha só, acho que deve ser uma das maiores dúvidas aqui da nossa audiência, quais são os requisitos para solicitar a aposentadoria? Tá, vamos focar em professor, que vai ser a nossa área de atuação. Nossa área aqui é a categoria, tudo professor da rede privada, estão trabalhando ali. A gente sabe que não está fácil a vida da categoria, com tantos jeitos foram retirados nos últimos tempos, né? Então, aposentar também, creio eu que não esteja tão fácil, né? Sim. Isso. Para os professores mais novos, a regra atual, depois da reforma da Previdência, a emenda constitucional número 103, para a mulher, 57 anos, 25 anos de tempo de contribuição trabalhados na atividade de magistério. Isso. Para o homem é 60 anos, 25 anos de tempo de contribuição também trabalhados na função de magistério. Isso seria na função de professor de educação básica, que é o ensino infantil, fundamental e médio. Certo. Professor, universitário, isso não existe desde 1999. Olha só. Exato. Então, para os que já têm algum tempo de contribuição, já estão na carreira de professor há algum tempo, existem regras de transição, transitórias, que depende muito de um planejamento para saber qual seria a regra mais vantajosa para a pessoa. Então, a gente tem a idade progressiva, o pedágio 100% e a regra de pontos. Mas, para avaliar qual seria o melhor benefício, é necessário um planejamento para saber, porque cada uma tem sua vantagem e desvantagem. Isso. A gente precisa analisar o caso particular de cada professor. E como que funciona esse planejamento? Como que vocês podem auxiliar ali a categoria nesse planejamento para estar fazendo a solicitação dessa aposentadoria? Inicialmente, nós buscamos toda a documentação dos professores, né? Fazemos a análise de toda a documentação e, junto a essa análise no planejamento previdenciário, é onde a gente vai visualizar a melhor forma desse professor aposentar. E as provas de direito previdenciário, elas são importantes? Vocês prestam auxílio também com tudo isso que a categoria reunir para pedir essa aposentadoria? Sim, porque na categoria de professor, principalmente para aposentadoria, as provas de extrema importância, porque ela que determina se a redução do tempo de contribuição de idade vai fazer efeito. Ele tem que comprovar que, é formado em pedagogia, ou então alguma área do ensino. Separado, né? Exatamente. A carteira de trabalho também é importante, porque tem que ter anotação,
ele trabalhou numa escola de ensino fundamental, médio, então Todo educação esse tempo tem que estar descrito ali de forma correta. Exatamente, Isso. porque muita gente se confunde que qualquer atividade de professor seria. Não, tem que ser da atividade de educação de ensino básico, Isso. conforme a lei de diretrizes educacionais. Então, por exemplo, um professor de um cursinho não estaria enquadrado. E nem de ensino superior também. Exatamente. Mas também as áreas conexas à atividade de professor, que seria direção escolar, coordenação, assessoramento pedagógico, estão inclusas, porque também. elas que auxiliam o professor na sala de aula. Entendi. Então, Exato. as pessoas que preencham esses requisitos, têm esse tempo de trabalho, podem procurar o Simproep junto com o escritório de vocês para Exatamente. Por fazendo isso toda essa que revisão, né? as provas são importantes. Além desses documentos, nós também podemos utilizar declarações da escola, Isso. né, onde esse professor trabalhou. Isso é Então, válido é também. válido também. Certo. Então, a É um meio escola de prova. faz um documento, uma declaração, ali tudo Isso. protocolado por eles Porque, e entrega. Exato. infelizmente, na atividade privada, o cargo varia muito de empresa para empresa. Então, não adianta estar na CTPS, por exemplo, um cargo de diretor, se ele exerce outra função que seja da direção da escola. Ele pode ser um diretor financeiro, mas pode ser um professor que está atuando fora da área. Então, nesse caso, uma declaração seria para a escola explicar, apesar do cargo dele estar divergente do que está na lei, o que ele realmente faz. E com a descrição das atividades, a gente pode argumentar para reconhecer o período dele como atividade de professor. Certo. Acho que até uma medida literalmente previdenciária para um professor é sempre estar de olho no que está escrito ali na carteira dele, né? Exato. Exatamente. Se está correto o cargo que ele está executando. Exatamente. Se não está, inclusive procurar o Simproep para que a gente possa estar entrando ali com o nosso jurídico, nosso corpo Isso. jurídico para auxiliar em vocês, né? Tem muita gente que às vezes assinou ali a carteira, tá tudo bem, tá trabalhando, passa 1 ano, 2, não olha o que está escrito. Às vezes teve um aumento de salário, de cargo, Sim. e isso tem que estar Exato. escrito na carteira também, correto? Exatamente. Isso é muito relevante porque, normalmente, todos a categoria de trabalhador, ele só começa a se importar com isso quando está para aposentar. Aí já passou o tempo. Exatamente, passa 25 Não tem contato anos, com a escola 30 fechou, anos, aí fica mais exatamente, difícil, fica né? muito mais difícil. Então, esse, vamos dizer, trabalho, a atuação do sindicato de fiscalização é muito importante e essencial, porque no futuro o processo de aposentadoria do professor vai ficar muito mais fácil, vai ficar muito mais, vamos dizer, correto. E vai ser também muito mais ágil para um servidor do INSS analisar os documentos e não precisar fazer exigências pedindo novos documentos para avaliar a aposentadoria do professor, quando ele fizer o requerimento. Perfeito. Existe, né, obviamente, diferenças entre aposentadoria por idade, tempo de contribuição e invalidez, né? Cada um é um tipo diferente. Acredito que tenham alguns requisitos diferentes para poder fazer a solicitação. Isso. Qual a diferença entre elas? Qual a orientação que vocês dão para a nossa categoria que está em dúvida aí de como se aposentar? Tá. Por idade é uma aposentadoria que sempre existiu, que seria a aposentadoria programada, que a legislação estipula um período, normalmente uma idade, bem no nome, idade mínima para se aposentar. Cada país tem sua peculiaridade, principalmente em relação à expectativa de vida dos trabalhadores. Então, o Japão, por exemplo, vai ter uma idade mínima muito maior que o Brasil, que tem uma expectativa menor. A aposentadoria por invalidez, como o próprio nome, que agora mudou o nome na legislação, aposentadoria por incapacidade permanente, porque então o nome mudou também. Exatamente. Invalidez pressupõe que a pessoa não consegue, é inválida para tudo. Ela precisaria de ajuda especial, isso. Mas incapacidade permanente é aquela incapacidade que é impossível Ela exercer sua atividade. Exatamente. E não pode ser feito a mudança do cargo para uma reabilitação profissional. Então, ela não pode mais trabalhar na sala de aula, mas talvez possa ser diretora da escola. Aposentadoria por incapacidade permanente
não existe isso. A pessoa está incapacitada para todo o trabalho. Entendi. Aí ela pode fazer a solicitação para essa Tem aposentadoria. Tem um pequeno problema no INSS, porque primeiro é necessário pedir o auxílio incapacidade. Ou o auxílio doença, né? Que era o antigamente É o nome utilizado. mais popular. Exato. Uhum. E primeiro é necessário pedir o auxílio doença ou então incapacidade transitória, para só depois efetuar o Caminhar pedido. para aposentadoria. Isso. Em alguns casos, né? Raros. A gente consegue ir diretamente para a aposentadoria. Mas aí seria um caso de doença grave, né? A gente tem um rol taxativo até na legislação. Ou então um acidente de trabalho. Exato. Entendi. Aí seriam casos de caminhar diretamente para a aposentadoria por incapacidade permanente. São assuntos mais específicos, né? Exato. É de extrema importância, né? Que a categoria... a gente está aqui no podcast conversando, trazendo essas dicas, informações aí sobre o previdenciário, mas é de extrema importância que você... Cada caso é um caso, né? Exatamente. Entre em contato com o Simproep, com o nosso corpo jurídico. Nós temos o WhatsApp, estamos com 2 números novos. No final eu vou passar para vocês. Mas vocês podem entrar em contato, podem agendar ali o seu atendimento com o nosso departamento jurídico, que eles com certeza vão te auxiliar. Com certeza vai restar alguma dúvida para você que está vendo aqui essa live. Mas voltando aqui na conversa com nossos advogados, vocês falaram sobre INSS. Eu posso acumular benefícios do INSS? Alguns sim. Por exemplo, é possível acumular aposentadoria com pensão até um certo valor em razão do teto da Previdência. Aposentadoria com salário maternidade é possível, porque empregado, a empresa que paga. Aposentadoria com salário família também é possível. E tem mais um. Tem ainda pecúlio, mas pecúlio hoje em dia não existe mais, apesar de que ainda possa ter algum direito adquirido. Só que a aposentadoria foi criada para ser substituta do salário. Então, nesse quesito, ela é incompatível com a maioria das coisas. Por exemplo, um auxílio doença, ela não é compatível, porque os dois são substitutos do salário. Então, ou o professor recebe o auxílio doença primeiro para depois aposentar, ou então, se ele já está aposentado e continua trabalhando, ele não pode requerer o auxílio doença. Entendi. Ele só fica na aposentadoria. Então não dá, em alguns casos não dá para acumular, né? Exatamente. Esses benefícios. Sim. Pessoal, como que eu posso me preparar para uma eventual reforma previdenciária? Bom, creio que o ponto principal aí seja mesmo planejando a aposentadoria, né? A gente estava falando ali de carteira de trabalho e tudo mais. O planejamento previdenciário ele vem justamente para auxiliar o professor nesses requisitos. Existem alguns casos que a gente vê muitos erros no CNIS, que é o extrato que vem ali no INSS, né, de todos os empregos, de todas as anotações do professor. Então, com o planejamento previdenciário, nós também analisamos o CNIS do professor e fazemos as correções. Então, é um trabalho muito importante, porque a gente pode analisar e verificar esses erros com antecedência. De quando chegar no momento da aposentadoria, ele já está com tudo certinho, né? Então, aí a gente, caso venha alguma reforma, né, da Previdência e tudo mais, a gente vai analisar através do planejamento qual é a melhor aposentadoria e qual seria o melhor caminho a esse professor seguir. Certo. No início do nosso bate-papo, o Dr. Guilherme falou um pouco ali sobre as formas de aposentadoria para os professores de educação básica, correto? Uhum. Então, aqui eu leigo, né? Acredito que também a categoria, alguns não devam saber, né? Tanto tempo em sala de aula. Uhum. E olha só, então a aposentadoria ela varia de acordo com categoria para categoria, correto? Isso. Além das regras básicas que devem ser seguidas.
Uma dúvida aqui seria sobre o direito da revisão de benefícios. A categoria tem esse benefício? Em quais casos que é possível também ter essa revisão? Sim, boa pergunta. Primeiro, é necessário analisar se não houve a decadência, que seria o prazo de 10 anos após a concessão, o recebimento do primeiro benefício. E um ponto a ser analisado e ressaltado também, nem toda revisão vale a pena fazer. Por causa da alteração da fórmula de cálculo do salário de benefício, algumas revisões podem abaixar o valor do salário de benefício. Então tem que ter muito cuidado. A gente tem que fazer um planejamento muito bom. Venham para o sindicato, analisem, procurem um advogado, analisem certinho, porque em alguns casos o benefício pode diminuir, mesmo aumentando o tempo de contribuição. Exato. Certo. Então é necessário um Nem cuidado. toda revisão é vantajosa. Bom saber. Exatamente. Tá vendo? Por isso que eu falei que a gente tem essas dúvidas. Sim. Esses cálculos, só rapidinho, qualquer cálculo de aposentadoria também é possível ser feito com vocês lá no Simproep, correto? Exatamente. O pessoal usa algumas calculadoras online, mas elas não são tão eficientes, obviamente, né, do que vocês que entendem sobre o assunto e estão ali para poder ajudar a gente. Inclusive, o simulador de aposentadoria do INSS, ele não é vantajoso, não é confiável para o professor. Não é tão preciso, né? Não, porque o professor ele tá em uma regra especial de aposentadoria. Então, esse simulador do INSS, ele não vai trazer a realidade do professor. Por isso que é importante o professor procurar o advogado para fazer essa simulação, para fazer os cálculos para ele. Perfeito. Pessoal, a gente está chegando aqui no final do nosso bate-papo, mas antes eu vou mostrar para quem está nos assistindo uma novidade do Simproep aqui nesse final do ano. Acho que a câmera está pegando. Esse aqui é o nosso novo jornal de final de ano, Hora do Intervalo especial de final de ano, que tem aí um resumo das ações do Simproep em 2024. Então nós temos aqui imagens do baile do professor, você pode se ver no nosso jornal. Nós temos ali um editorial da nossa presidente Karina Barbosa, temos ali os horários de atendimento aqui do nosso corpo jurídico e também vários outros textos que são de dicas jurídicas de final do ano, dúvidas de 13º. Tudo isso está respondido no nosso jornal, que vai começar a ser entregue agora essa semana nas escolas, mas você também pode baixar no nosso site www.simproepdf.org.br. Está aparecendo aqui embaixo para você. Você pode acessar, baixar o jornalzinho, dar uma lida, e quem pegou a versão física dele, ele tem vários QR Codes que levam para páginas interativas, onde você pode estar compartilhando com sua amiga e seu amigo professor. Então não deixe de baixar o nosso jornal Hora do Intervalo especial de final de ano. E eu quero lembrar aqui que na próxima semana o nosso diretor jurídico, Rodrigo de Paula, volta aqui no podcast Simproep trazendo mais dicas sobre o previdenciário, mais perguntas e respostas. Então, se surgiu alguma dúvida aqui para você, comenta na live e não perca a nossa próxima live. No nosso Instagram, você fica sempre de olho nas novidades do Simproep. Os horários de atendimento da doutora Pamela, do doutor Guilherme, também toda a sua equipe aí de advogados, a gente vai estar divulgando no nosso Instagram e no nosso site. Então, vai ser mais ou menos no início da semana, entre segunda e terça. Exatamente. A gente vai ter um dia específico aí para você que quer falar sobre aposentadoria e outros assuntos aí. Exato. Com essa nossa equipe maravilhosa. Pessoal, obrigada. Muito obrigado pela participação de vocês. Nós que agradecemos. Eu vou pedir as considerações finais, se vocês tiverem mais alguma dica aí para a categoria, podem falar. Bom, queria dizer que nós estamos à disposição para auxiliá-los. Conte conosco e qualquer dúvida é só comparecer que nós estamos à disposição. Agradecer pelo convite, pelo voto de confiança e a gente está preparado para atender os professores a qualquer demanda previdenciária que a gente tenha que analisar da melhor forma possível, de uma maneira mais justa e realmente dar o nosso melhor, fazer o melhor trabalho possível para os professores e o Simproep ter um melhor serviço que a gente possa oferecer. Perfeito. E vocês falaram um pouco da história de vocês, incrível, a sua também ali
do caso com a ex-presidente. Então é muito legal, já passa uma confiança muito boa aqui para nossa categoria, com certeza tá contando com o serviço de vocês, tá certo? Muito obrigada. Pessoal, muito obrigado. Você também que assistiu essa live até aqui, muito obrigado. Não deixe de deixar o seu like, de compartilhar ali no seu grupo de professor e participar da nossa próxima live, que é a semana que vem, com o nosso diretor jurídico, Rodrigo de Paula. Em nome da presidente Karina Barbosa, eu agradeço novamente a sua audiência e até semana que vem. Tchau, tchau. Até mais.